Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das mensagens mais diretas e, olha, talvez uma das mais mal interpretadas do livro de Apocalipse, a carta para a igreja de Laodiceia. E para a gente conseguir desvendar isso a fundo, vamos ter que agir quase como detetive, sabe? Porque a chave do mistério todo não está só no que foi dito, mas principalmente onde foi dito. Vamos nessa? E olha, a mensagem já começa sem rodeios, com uma das imagens mais pesadas de toda a Bíblia. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É uma linguagem que causa repulsa, é visceral. E o que choca ainda mais é que essa palavra não foi dita para algum inimigo, mas para uma igreja. O que nos leva direto para a pergunta principal. E é aqui que a coisa fica interessante. Laodiceia não era uma igreja sofrendo, sabe? Não tinha perseguição, não tinha grandes heresias. Pelo contrário, era a igreja que deu certo. Rica, influente, estável. Então, de onde vem uma crítica tão, mas tão devastadora? A resposta, gente, estava o tempo todo escondida bem debaixo do nariz deles, na história e na geografia da cidade. Então, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Porque para entender a carta, a gente primeiro precisa entender a cidade. Em Laodiceia, o orgulho da cidade e a identidade da igreja eram praticamente a mesma coisa. Uma coisa estava totalmente amarrada na outra. Primeiro, é bom saber que Laodiceia não é um lugar mítico, tá? Existiu de verdade, era um centro urbano super movimentado onde hoje fica a Turquia. Ela formava um trio de cidades bem importantes com as vizinhas dela, Hierápolis e Colossos. Resumindo, era um lugar de poder e muito prestígio. Agora tem um evento que, mais do que qualquer outro, moldou o caráter dessa cidade. Lá pelo ano 60, um terremoto terrível botou tudo no chão. O Império Romano Todo-Poderoso ofereceu ajuda para reconstruir. E o que Laodiceia fez? Num ato de orgulho impressionante, recusou. A mensagem foi bem clara. Obrigado, mas a gente não precisa de ninguém. Nós nos levantamos com nosso próprio dinheiro. Essa autossuficiência virou a marca registrada deles. E olha, esse orgulho todo tinha motivo. Laodiceia era um centro bancário gigante, era famosa no mundo todo por uma lã negra de luxo, caríssima, e como se não bastasse, ainda tinha uma escola de medicina super renomada, conhecida por um colírio especial. Ou seja, na cabeça deles eles eram ricos, se vestiam com o melhor que existia e ainda por cima tinham a cura para a cegueira. Era um pacote completo. Só que, por trás de toda essa fachada de poder, de riqueza, a cidade tinha um problema crônico. Um verdadeiro calcanhar de Aquiles que todo mundo na região sabia qual era. Uma fraqueza que, ironicamente, se tornaria a metáfora central, a mais cortante de todas usadas na carta. E o problema todo girava em torno da água. Pensa só na geografia do lugar. A cidade vizinha, Hierápolis, era conhecida por suas fontes termais quentinhas, curativas. A outra vizinha, Colossos, tinha fontes de água pura, geladinha, refrescante. E Laodiceia, bom, a água deles precisava vir de longe por aquedutos. E quando chegava, já sabe, né? Não era nem quente, nem fria. Era morna. E para piorar, cheia de minerais com gosto ruim. Era uma água que não refrescava ninguém e não curava ninguém. Era basicamente inútil. E é exatamente aqui que a gente percebe a genialidade da mensagem. Os 3 maiores símbolos de orgulho da cidade são usados como um espelho para mostrar, na cara, a condição espiritual deles. Cada virtude da cidade vira um ponto do diagnóstico. Vamos ver como isso funciona. Primeiro, a riqueza. A vibe na igreja, que era um reflexo da cidade, era: somos ricos, estamos bem, não nos falta absolutamente nada. Mas aí vem o diagnóstico espiritual e, pá, exatamente o contrário. Na verdade, vocês são uns coitados, miseráveis e pobres. Segundo ponto, as roupas. Eles se achavam um máximo, vestidos com aquela lã negra que era símbolo de status no império todo. A avaliação espiritual, porém? Nudez. Toda aquela aparência de sucesso não conseguia esconder a real condição. Eles estavam espiritualmente expostos. E por último, a medicina. A cidade que exportava um colírio famoso para curar os olhos dos outros era, na verdade, espiritualmente cega. Eles achavam que tinham a cura para os outros, mas não conseguiam enxergar a própria doença. É o ponto máximo do auto-engano. E isso nos leva de volta para a água. A mornidão, gente, nunca foi sobre falta de paixão ou de entusiasmo, como muita gente pensa. Era sobre inutilidade. Assim como a água que chegava na cidade, a igreja não tinha propósito. Não era fria para refrescar quem estava com sede, nem quente para curar quem estava doente. Era espiritualmente irrelevante. Mas a carta não para no diagnóstico, não. Depois de esfregar o problema na cara, ela oferece a cura.
E, de um jeito genial, a solução é apresentada na única linguagem que eles realmente entendiam, a do comércio, a de uma transação financeira. A proposta é uma troca. A mensagem é: comprem de mim. É um convite irônico para eles largarem a confiança que tinham em si mesmos e comprarem a riqueza de verdade. Trocar o ouro dos bancos deles pelo ouro de uma fé genuína. Trocar as roupas chiques de lã negra pelas vestes brancas da justiça. E trocar o famoso colírio deles pelo colírio que dá discernimento espiritual de verdade. E no clímax da carta vem este convite, um dos mais conhecidos da Bíblia toda. É uma imagem de uma intimidade muito profunda, de restauração. Compartilhar a ceia, a refeição principal, era o maior símbolo de comunhão que existia. Um convite pessoal, vindo daquele que eles mesmos tinham deixado do lado de fora. E um detalhe muito importante aqui. Embora hoje essa imagem seja muito usada para o indivíduo, a aplicação original era para a comunidade inteira. Era um chamado para a igreja de Laodiceia. A ironia é trágica. Na busca por serem tão autossuficientes e bem-sucedidos, eles construíram uma comunidade tão perfeita que acabaram deixando o seu fundador do lado de fora, batendo na porta para poder entrar. Mas a carta não termina com repreensão. Ela termina com uma promessa gloriosa. Para aqueles que ouvissem, que se arrependessem e vencessem essa autossuficiência toda, a recompensa seria algo inimaginável. E que promessa, hein? Sentar-se com Cristo no trono dele. Muitos estudiosos dizem que essa é a promessa mais alta, a mais incrível, de todas as 7 cartas do Apocalipse. É o convite final. Deixe de ser o reizinho do seu pequeno mundo autossuficiente para reinar junto com o rei de todo o universo. E assim, uma mensagem de quase 2000 anos atrás ecoa de um jeito desconfortavelmente atual. A lição de Laodiceia nos deixa com uma pergunta que é inevitável. Em que áreas a nossa autossuficiência de hoje, seja financeira, intelectual ou social, pode estar só disfarçando uma baita pobreza espiritual? Onde será que o nosso sucesso pode estar nos deixando mornos e inúteis? Uma questão que, com certeza, vale a pena a gente pensar. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos.